A verdade é que vendi minha casa. Meu cunhado, Calvin, contou isso ao meu marido, e eu fiquei chocada, atordoada e em silêncio. A pessoa mais chocada de todas foi minha sogra, que disse: "Por que você faria isso? É algo que você não deveria ter feito." Ela estava visivelmente chateada e confrontou Calvin. Ele tentou acalmá-la e começou a explicar por que fez isso. "Meu nome é Susana, e trabalho remotamente com meu marido Robert. Nossa rotina se desenrola em um ambiente tranquilo, onde as paredes do nosso lar abrigam nossas estações de trabalho. Aqui, podemos nos permitir pausas sempre que necessárias, um luxo que nos deixa imensamente satisfeitos. Há alguns anos, dei início a uma empresa online, alimentada por uma ideia que fervilhava em minha mente. No começo, era apenas eu, enfrentando desafios e aprendendo com cada obstáculo. Contudo, à medida que minha empresa florescia e ganhava tração, Robert se juntou a mim nessa jornada empreendedora. Ele deixou seu emprego em uma empresa para dedicar-se integralmente ao crescimento do nosso negócio. Com o passar do tempo, nossa parceria não apenas fortaleceu nossa relação, mas também impulsionou nossas ambições profissionais. Juntos, construímos algo muito maior do que poderíamos ter imaginado individualmente. O sucesso da nossa empresa online não apenas nos trouxe estabilidade financeira, mas também a realização de trabalhar em algo que amamos, lado a lado. E assim, enquanto o mundo lá fora corre frenético, nós encontramos nossa calmaria produtiva dentro das paredes do nosso lar. Tudo estava bem até minha sogra vir morar conosco. Estávamos financeiramente estáveis e não tínhamos nenhuma reclamação. No entanto, ela sempre perguntava: "Mas por que vocês dois não vão trabalhar fora?" Minha sogra nos olhava com desaprovação sempre que dizia isso. Suas palavras me deixavam exausta, como se estivéssemos passando pela mesma situação de novo. Quando minha sogra nos questionou pela primeira vez, explicamos que estávamos trabalhando remotamente. Mesmo assim, ela parecia não entender. A verdade é que a vinda da minha sogra foi motivada por circunstâncias difíceis em sua vida. Após uma série de infortúnios financeiros e problemas de saúde, ela não tinha para onde ir. Por isso Robert e eu, conscientes da situação, abrimos nossas portas e corações para ela. No entanto, sua presença trouxe um novo conjunto de desafios. Sua visão mais tradicional de trabalho a levava a questionar constantemente nossas escolhas profissionais. Por mais que tentássemos explicar, parecia que ela não conseguia compreender o conceito de trabalhar remotamente e gerenciar uma empresa online. Assim, além de equilibrar nosso trabalho e vida pessoal, também precisávamos encontrar uma maneira de lidar com as críticas e incompreensões de minha sogra. Era um desafio adicional em nosso dia a dia, mas estávamos determinados a superá-lo, mantendo a harmonia em nossa família e o foco em nosso crescimento profissional. Quando explicávamos para ela que não precisávamos sair de casa para trabalhar, ela sempre dizia: "Vocês estão apenas brincando. Vocês estão ouvindo? Quando vocês dois vão começar a trabalhar de verdade? Vocês não estão pensando no futuro." Minha sogra se recusa a entender nosso trabalho. Estou tão preocupada que me pergunto se foi um erro vir para esta casa. Eu deveria ter ido para a casa de Calvin. Ela costumava suspirar e dizer isso. O Calvin que ela mencionava é o irmão de Robert. Ele se casou com uma mulher rica chamada Rebecca, que ele conheceu em algum lugar, e agora parece estar vivendo da riqueza dela. Minha sogra não foi informada sobre isso, pois Calvin nos pediu para não contarmos a ela. A casa de Calvin é muito grande, parece um castelo estrangeiro. Bem, minha sogra está sempre planejando se mudar para a casa de Calvin, esperando que se torne a sua nova residência. Ela vive na esperança de que Calvin venha buscá-la. No entanto, sabíamos que nunca chegaria o dia em que Calvin e sua esposa viriam buscá-la. Sei disso porque, devido à insatisfação de sua mãe ir morar conosco, meu marido tentou conversar com Calvin para levar sua mãe para morar com ele, nem que fosse por apenas um tempo. No entanto, Calvin se recusou a morar com a mãe, e por isso acabamos morando juntos. Embora façamos trabalho remoto e sejamos chamados de desempregados por ela, aceitamos o fato de que ela é assim. Um incidente, no entanto, tornou impossível continuar tolerando essa situação. Do nada, recebemos uma ligação de Calvin: "Irei neste fim de semana", ele disse, e sem esperar uma resposta, desligou. Robert e eu ficamos perplexos, sem saber o que fazer. Aquele cara não mudou nem um pouco. Enquanto discutíamos a situação, minha sogra, ouvindo nossa conversa, inclinou-se para nós, parecendo encantada com a ideia de que Calvin estava vindo buscá-la.
Por favor, me ajude a me preparar para me mudar, ela disse, arrastando Robert para o quarto dela. Robert parecia preocupado. Mãe, Calvin não vem buscá-la. Ele provavelmente ligou porque algo aconteceu. Mas ela bufou, claramente não convencida. Isso não pode ser verdade. Ele não disse nada sobre vir me buscar quando falou com ele pelo telefone? Mãe, em nenhum momento ele mencionou isso, Robert respondeu. Estou tão cansada desta casa. Vocês provavelmente estão esperando que eu me torne uma empregada, mas isso não vai acontecer. Nós não entendíamos por que ela estava tendo pensamentos tão paranoicos. Desde que veio para nossa casa, ela se levantava quando queria, não fazia nenhum trabalho doméstico e vivia da mesada que dávamos a ela. Apesar de tudo, não íamos forçá-la a ficar. Então, fizemos o que ela pediu, ajudamos a empacotar suas coisas e ficamos esperando a chegada do irmão de Robert. No fim de semana, meu cunhado Calvin e sua esposa Rebecca chegaram em nossa casa. Assim que entraram, tinham expressões insinuantes nos rostos, o que me deu um mau pressentimento. Nesse momento, minha sogra apareceu com os olhos brilhando. Finalmente chegaram. Ouçam, Susana é totalmente inadequada para as tarefas domésticas, então sou eu quem tem que fazer tudo. E Robert me ignora completamente. Não é terrível? Ela disse isso com uma expressão de vítima, empurrando Robert e dando as boas-vindas ao irmão dele. Vocês não devem maltratar a mãe. Isso é inaceitável. Calvin declarou, com uma expressão severa. Robert respondeu, com uma expressão complicada no rosto, não estamos maltratando a mãe. Estamos dando uma mesada a ela, e ela come o que gosta. Susana está cuidando das tarefas domésticas. Além disso, para manter a casa em ordem, sempre contratamos uma diarista uma vez por semana para realizar a faxina. Essa era uma decisão que tomamos juntos, considerando nossos compromissos profissionais e o tempo necessário para cuidar da nossa empresa online. No entanto, percebíamos que minha sogra parecia não valorizar esse esforço, focando apenas em aspectos que considerava inadequados. Calvin parecia desconfiado. Robert, você sempre foi um pouco sem noção, provavelmente está maltratando a mãe sem perceber. E parece que Susana não é muito atenciosa. Isso mesmo, Calvin realmente me entende, disse minha sogra. Ouvindo essa conversa, Robert e eu não pudemos deixar de fazer uma careta. Apesar de tudo, decidimos entreter nossos convidados e levamos o casal para a sala. Todos nós nos sentamos ao redor da mesa, com Robert e eu de um lado e Calvin e Rebecca do outro. Susana, por que você está sentado ao invés de estar servindo o chá? Pensei que você fosse fazer o chá, sogra, eu disse, tentando ser educada. O que você está dizendo? Fazer uma velha trabalhar? Você vê, Calvin, Susana é esse tipo de pessoa, minha sogra exclamou, até começando a chorar fingidamente. Fiquei tão chocada com o comportamento dela que nem tive vontade de responder. Depois de servir o chá, o casal ficou sério. Calvin então falou, a verdade é que vendemos nossa casa. Robert e eu ficamos surpresos e chocados com suas palavras, mas quem levou o maior choque foi minha sogra. Por que você fez algo assim? Você não veio me buscar, ela perguntou nervosa, confrontando Calvin. Ele tentou acalmá-la, dizendo, calma, calma, e então começou a explicar. Estamos endividados e, embora pudéssemos pagar a dívida vendendo a casa, estamos falidos e não temos onde morar. Robert e eu ficamos em silêncio, processando a situação, enquanto minha sogra tentava entender o que estava acontecendo. Era evidente que as coisas estavam muito mais complicadas do que imaginávamos. Então, viemos discutir se poderíamos ficar aqui. Que dívida é essa? Minha sogra perguntou. Eu estava tentando iniciar um negócio, mas não correu bem. Bem, isso acontece, certo? Calvin disse, rindo descaradamente. Robert e eu suspiramos exasperados. Só precisamos ficar até encontrarmos uma nova casa, por favor. Não temos mais ninguém a quem recorrer, Calvin pediu. O casal baixou a cabeça juntos. Nossas expressões devem ter sido complicadas, mas se eles não tivessem onde morar, não tínhamos escolha. Concordamos em deixar o casal ficar temporariamente em nossa casa. No entanto, fizemos com que eles prometessem ir embora dentro de um mês. Entendi, Calvin disse, ainda rindo, e saíram para se preparar para mudar suas coisas. Depois que eles saíram, minha sogra ficou sentada em silêncio, parecendo pensativa. Robert e eu presumimos que ela ainda estava em choque.
No dia seguinte, as coisas do casal chegaram. Tivemos que descobrir onde colocar tudo. Estamos em apuros. Talvez eles tenham que vender parte ou alugar um armário, comentei com Robert, preocupada com a situação. Enquanto discutíamos e mudávamos as coisas de Calvin, minha sogra jogou uma bomba sobre nós. Estive pensando, seremos mais seguros e felizes no futuro se Calvin estiver aqui. Então vocês, aproveitadores, podem ir embora. Meu marido e eu ficamos surpresos com a declaração abrupta de minha sogra. Se vocês insistirem, eu até posso tolerar a permanência de Robert, mas não preciso de uma esposa que não faça nada. Então, é melhor você se divorciar, e o espaço que Susana estava ocupando pode ser usado para todos esses pacotes. Ela exigiu ansiosamente, seus olhos brilhando, e olhou para meu marido em busca de acordo. O que você está falando? Ele reagiu, completamente surpreso. Nesse momento, meu cunhado e sua esposa chegaram, trazendo uma energia descontraída e aliviando um pouco a tensão. Minha sogra os cumprimentou com alegria, e um breve momento de normalidade pareceu se instalar na sala. No entanto, a tensão ainda pairava no ar, enquanto tentávamos processar o que tinha acabado de acontecer. Parecia que a situação estava se tornando cada vez mais complicada e imprevisível. Embora ainda estivesse abalado com suas palavras anteriores, meu marido decidiu ignorá-las por enquanto e pediu ao irmão para lidar com os pacotes. Há mais do que eu pensava. Tente reduzir o número, alugue um armário ou venda alguns se for preciso, sugeriu ele. Quando meu marido mencionou isso, o irmão dele olhou feio para ele e disse: "Do que você está falando? Esses pacotes são importantes. Como eu poderia vendê-los? E se alguém os roubar de um armário? Ou se eles forem danificados? Você vai assumir a responsabilidade." Meu marido balançou a cabeça, frustrado com o egoísmo do irmão. E disse a ele em um tom sério: "Esta é a nossa casa. Você sabe que é natural suportar algum inconveniente, certo? Se você não gosta, é melhor encontrar um lugar para morar rápido e ir embora." Naquele momento, minha sogra interrompeu, gritando: "Do que vocês estão falando? Não acabei de dizer que se vocês dois não estão felizes com Calvin e o resto, vocês podem ir embora? Vocês são basicamente aproveitadores. Vocês não são necessários nesta casa. Calvin está tentando começar um negócio, e tudo o que vocês dois fazem é ficar vagando pela casa fazendo o chamado trabalho remoto. Vocês são um incômodo", disse ela, como se fosse a dona da casa. "Sinto a necessidade de esclarecer algumas coisas para você que está ouvindo essa história. Você pode achar que essa atitude é porque ela está com algum problema mental, mas na verdade foi o favoritismo desde a infância. Meu marido sempre ficava em segundo lugar, então com certeza talvez esse seja o motivo de sua atitude." Era difícil para minha sogra aceitar que estávamos construindo nosso próprio caminho, enquanto seu filho favorito estava passando por dificuldades. E enquanto tentávamos manter a calma diante de suas críticas injustas, também precisávamos lidar com as feridas do passado que continuavam a influenciar nosso presente. Meu marido e eu nos olhamos, incrédulos. Meu cunhado e sua esposa ficaram surpresos com as palavras de minha sogra, mas então começaram a sorrir. "Mãe, isso pode não ser uma má ideia. É difícil encontrar um lugar para morar, principalmente num bairro tão bom como esse. Então venda esta casa para nós, certo, Rebeca?" meu cunhado sugeriu. "Me sinto desconfortável com vocês dois por perto, então seria útil se você vendesse este lugar para nós. Além disso, parece que nossa sogra está do nosso lado, então venda este lugar para nós", acrescentou minha cunhada, apoiando a ideia. Meu marido e eu ficamos pasmos com as palavras deles. "Que bobagem vocês estão falando?" meu marido começou, mas foi interrompido por minha sogra, que se regozijou ao ver que Calvin e Rebecca concordaram com a ideia dela. "Então, o que você fará, Robert? Se você vai se divorciar, pode ficar aqui." Minha sogra olhou para mim triunfantemente, como se esperasse minha reação. Uma mistura de raiva e confusão tomou conta de mim. Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Parecia que a situação estava fugindo do nosso controle, e agora minha sogra estava usando isso como uma vantagem para empurrar seus próprios desejos. Eu me preparei para retaliar, mas antes que pudesse dizer algo, meu marido falou primeiro. "Digam o que quiserem, mas Susana não vai embora." Ele estava com o rosto vermelho de raiva, levantando a voz. "Não grite assim. Ela é apenas um peso e é melhor não tê-la por perto, não é verdade?" Minha sogra respondeu, tentando manter a calma.
Meu marido, no entanto, respondeu em tom exasperado: você não entende nada. Esta é a casa da Susana. Com as palavras dele, minha sogra e o irmão dele e a esposa dele engasgaram. Meu marido continuou, aumentando a tensão: esta é a casa que Susana comprou para nossa vida juntos. O que você está dizendo? Não é função do marido comprar a casa, interveio minha sogra, parecendo desacreditada. Além disso, é Susana que cobre toda a mesada e despesas de subsistência da mamãe. Então eu entrei na conversa. Assumi esse fardo porque sua pensão é mínima. Seria difícil para você ter liberdade financeira apenas com isso. Olhei intensamente para minha sogra, com uma expressão séria. Expliquei então que a decisão de comprar a casa não se baseou em papéis de gênero ou tradições antiquadas, mas sim em nossa situação financeira e na minha capacidade de contribuir significativamente para o investimento. Desde o início, eu havia assumido a responsabilidade pelas finanças da família, o que incluía providenciar um lar confortável para todos nós. Essa escolha não diminuía de forma alguma o papel de Robert como meu parceiro igualitário, mas refletia a dinâmica moderna e colaborativa do nosso relacionamento. No entanto, minha sogra parecia não acreditar, olhando para mim e rindo de descrença. Inacreditável. Susana só brinca no computador o dia todo. Ela nem faz trabalho doméstico direito. É impossível ela me dar qualquer centavo de mesada. Disse minha sogra. Não satisfeita, minha sogra continuou: tenho certeza de que é Robert quem está me dando a mesada, porque você não tem condições de me dar nem um centavo, passa o dia inteiro em casa brincando no computador. Ela inflou o peito e lançou um olhar em minha direção. Eu retribuí o olhar para não parecer desfavorecida. De fato, tive sucesso como empresária, afirmei. Você está mentindo. Deveria se divorciar dessa esposa mentirosa. Você deveria morar aqui conosco, Calvin e Rebecca. Além disso, não há provas de que Susana está ganhando dinheiro. Neste momento retirei meu contra-cheque, mostrei a ela. Ao vê-lo, deixei minha sogra, Calvin e sua esposa de queixo caído. Desde que mamãe se mudou para cá, não utilizamos nenhuma parte de sua pensão. Sempre guardamos para que se algum dia mamãe expressasse o desejo de partir ela teria como se virar sozinha. Susana está auxiliando para que ela possa viver de forma independente. Entretanto, em vez de ser grata, mãe, você está intervindo no trabalho dela, atrapalhando Susana. Você é a fonte do problema. Se não tem simpatia por Susana, o melhor seria que partisse agora mesmo. Minha sogra retrucou: eu não acredito em nada disso. Eu respondi: não nos importamos se você e Calvin ficarem temporariamente. Inicialmente não queríamos que você morasse aqui. Apenas concordamos porque você nos implorou, disse Robert, lançando um olhar de reprovação para Calvin e sua esposa. Calvin e sua esposa começaram a sentir-se desconfortáveis, não estavam acostumados com Robert elevando a voz. Querido irmão, sei que você está apenas brincando, mas Susana, você com certeza está ganhando muito, não é? Gostaria que pudesse me ensinar alguns truques de negócios, sugeriu olhando para mim. É verdade que estávamos preocupados em morar com vocês, mas parece que Susana é uma boa pessoa, concordou Calvin, sorrindo para sua esposa. Entretanto, minha sogra não cedeu: não haja de forma tão arrogante e autoritária. Você é apenas uma vagabunda. Chega, mãe, você deveria ir embora também. Precisa sair e ver o quão difícil é o mundo lá fora. Minha sogra, cheia de convicção, recusou-se a ouvir qualquer coisa que disséssemos. Depois disso, Robert e eu suspiramos incrédulos. Olhamos um para o outro como se pudéssemos conversar apenas em pensamentos. Robert a interrompeu e disse a ela: bem, se é assim que você se sente, vamos arrumar nossas coisas e nos mudar para uma nova casa. Vamos transferir a casa para o nome do Calvin e ele terá que pagar por ela. Vocês ficarão presos com uma hipoteca. Sentindo a necessidade de esclarecer nossos planos futuros, acrescentei: além disso, você não sabe, mas nós já estávamos planejando comprar uma casa bem maior e vender esta em que estamos atualmente. E para nós não faz diferença quem irá comprar esta casa. Enquanto a surpresa se espalhava pelo rosto da minha sogra, Robert continuou: e de agora em diante, vocês serão responsáveis pela administração e manutenção da pensão da minha mãe. Quanto a você, mãe, seu estilo de vida será desafiador, mas acho que isso não pode ser evitado. Com essas palavras, minha sogra ficou vermelha e gritou para nós sairmos. Não precisa ficar irritada, nós já estamos partindo, interrompemos. Kevin e sua esposa tentaram nos impedir. Espere,
vocês não podem estar falando sério. Não precisam fazer isso, mas minha sogra nos lançou um olhar feroz e disse: não se atreva a responder, Kevin. Você vai ser um grande empresário, não é? Não me importa que você use minha pensão. Então, apenas abra uma empresa e nos mostre como bem-sucedido você pode se tornar. Eu vou te mostrar o que acontece quando você nos desafia. As palavras da minha sogra foram preenchidas com intensidade. Ouvindo isso, decidimos que era melhor não nos envolver mais com ela ou a família de Kevin e deixamos a casa. É claro que mudamos a propriedade para o nome de Kevin. Já havia passado algum tempo desde então. Enquanto havia alguma insatisfação residual com esse incidente, ter sido libertados do sarcasmo da minha sogra nos permitiu retomar nossa rotina normal. Justamente quando estávamos trabalhando em nossa nova casa, minha sogra ligou para meu marido chorando. Kevin pegou minha pensão e desapareceu. Ele não voltou há uma semana. Carol e eu estamos sozinhas em casa e com problemas. Por favor, nos ajude. Ela chorou ao dizer isso. Depois que meu marido acalmou minha sogra, ele perguntou por que Kevin desapareceu. Eu dei toda a minha pensão para Kevin investir em sua startup, mas ele acabou gastando tudo em jogos de azar. Quando confrontei sobre isso, ele desapareceu, ela gritou desesperadamente. Como minha sogra não conseguiu continuar a conversa por estar soluçando, o telefone foi entregue a Carol. Você poderia, por favor, ligar de volta? Não podemos viver assim. Desde que Kevin falhou em sua startup e vendemos a casa em que morávamos, nossos pais nos deserdaram. Meu pai não vai nos perdoar por vender aquela casa e não conseguimos entrar em contato com nossos pais desde então. Também não estamos conseguindo pagar a hipoteca desta casa e estamos nos afundando em dívidas. Carol implorou ao meu marido murmurou, eu sabia disso em um tom de nojo. Isso é lamentável, mas não nos envolva. Nós avisamos quando saímos, não foi? Se você vier chorando até nós, não vamos ajudar. Você pode denunciar Kevin como desaparecido à polícia. Não é da nossa conta. Com isso, ele desligou. Fiquei chocada, mas meu marido disse, elas tiveram o que mereciam, e eu concordei. Depois disso, elas ligaram para o celular do meu marido muitas vezes. Quando ele, frustrado, atendeu o telefone, Carol chorava por não saber como relatar o desaparecimento de Kevin. Estávamos surpresos que ela não sabia e demos o conselho de chamar a polícia. No entanto, elas ainda não conseguiram encontrar Kevin. Justamente quando pensamos que eles poderiam não encontrá-lo, ouvimos que Kevin tinha sido preso por assalto a banco em outro estado. Aparentemente, ele fez isso para quitar suas dívidas. Parece que não foi o primeiro delito de Kevin, e ele provavelmente enfrentará tempo de prisão. Carol não pode voltar para a casa dos pais e ainda mora com minha sogra. Não se sabe se ela irá se divorciar de Kevin, mas isso é provavelmente o menor de seus problemas agora. Ela se registrou em uma agência de empregos temporários e está lutando com seu primeiro emprego, mas, de alguma forma, está conseguindo pagar as despesas diárias. Quanto à minha sogra, Kevin levou toda a sua pensão, e agora ela tem que pagar a dívida dele. Ela também começou a trabalhar meio período para quitar essa dívida. Meu marido e eu expressamos simpatia pela minha sogra e cunhada, mas deixamos claro que não temos intenção de ajudá-las e cortamos toda a comunicação. Elas devem estar experimentando as duras realidades da vida que minha sogra sempre mencionava. Meu marido e eu estamos felizes por termos recuperado nossos dias de paz. Tenho que dizer a vocês que estou muito orgulhosa do meu marido. Durante toda sua vida ele sempre foi rejeitado pela sua mãe narcisista e fez de tudo para agradá-la e conquistar seu amor. Infelizmente, pessoas narcisistas, como a minha sogra, nunca mudam. Demorou, mas meu marido finalmente percebeu isso e agora está livre das suas garras ardilosas. Peço desculpas por essa história ter sido longa, mas não queria deixar de fora nenhum detalhe. Por favor, me digam o que vocês acharam da minha história. O que vocês acharam da atitude do marido da autora? Acham que foi correto ele finalmente se livrar da mãe narcisista? Ou acreditam que ele deveria ter continuado ajudando depois que Kevin as abandonou? Por favor, compartilhem seus pensamentos nos comentários. Se você gostou dessa história, apoie o canal, inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.